E aí eu queria, Seu, que você tentasse, assim, reproduzir o pessoal que nunca abriu ao ChatGPT, né? Ele é a melhor resposta para o direito? O que que ele é, na verdade? É interessante essa provocação, porque hoje, até um ano, cada vez está se falando mais. E a gente vê que tem dois jeitos. Tem como usar, é óbvio. Tem bastante utilidade? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa se perdendo por aí. Eu vi uma notícia essa semana aí que, assim, é exatamente onde preocupa. Você vê uma notícia do TJ Santa Catarina, dele dizendo que eles estão desenvolvendo um modelo de IA que não erra, e eles falando assim, não, se você alimentar direito, ele não alucina, se você perguntar direito, ele dá a resposta correta. Então, assim, isso mostra um total desconhecimento do pessoal do poder público de como um modelo probabilístico funciona. Então, realmente, isso não existe. Isso é ficção científica, o que venderam para eles ou o que eles entenderam. Como Mas que tem muito funciona, então, um uso. modelo probabilístico? Explica pro pessoal, Vamos pensar assim, ó. Hoje, se a gente pensar assim, eu vou tentar ser mais simples, mas vamos Aham. tentar lá. Se a gente pega, escreve num papel dizendo 2 mais 2 e eu te pergunto, vai ser 4. Existe alguma chance de você dizer que não é 4? Entendeu? Às vezes pode ser 3, às vezes pode ser 3 e 2, sempre vai ser 4. Então, assim, por quê? Porque realmente essa estrutura não permite outra coisa que não seja 4. Então, vamos dizer assim, é determinístico que aquilo seja 4. Se você pega 2 lápis mais 2 lápis, você vai ter 4 lápis. Você não pode ter 5, não pode ter 3. Eu vou usar um exemplo para colocar o pessoal do grande, saudoso professor Sela. Lá na aula de ética, ele falava sobre duas moças, né? Ele estava em dúvida, né? A brincadeira é assim, eu estou em dúvida em qual namorado escolher, e aí eu pego 10 mil reais e dou para a primeira, né? Pego 10 mil reais e dou para a segunda. Aí a primeira vai lá, investe em Bitcoin em 2018 e ela faz 180 mil reais em uma semana. Ela pegou aquela subida astronômica, devolveu os 10 mil reais corrigido e também comprou um carro, tal, deu um carro para ele de presente e pagou um jantar. E a segunda, ela pegou os 10 mil, não fez nada e na semana seguinte devolveu o dinheiro para ele. Com qual ele ficou? Ora, é óbvio, porque tinha bunda maior, né? Então, assim, é interessante esse exemplo grotesco e ridículo, porque quando você faz a pergunta para a inteligência artificial, ela vai te cuspir uma resposta e em qualquer cenário ela vai te dar uma resposta e aí cabe a você, como advogado, lendo aquela resposta, falar assim, ok, essa é a forma com que eu penso do direito, e aí você copia lá, cola e joga numa cláusula de contrato, numa petição inicial, da forma que você quiser. Eu gosto sempre de sacanear o meu sócio, né? Ele odeia IA, ele não usa pra nada, e aí ele pega e escreve lá uma petição, aí eu pego do sistema lá, falo assim, ó, meu estagiário do primeiro ano de Direito, imagina, ele é professor da Escola da Magistratura, meu estagiário do primeiro ano de Direito escreveu essa porcaria desse texto aqui, corrija tudo. Aí ele vai e fala assim, olha, não vejo que o teu estagiário está tão mal assim, né? Porque ela tem essa troca, essa harmonia, mas ela sempre dá alguma coisinha ali. Às vezes é de fato uma vírgula que faltou, uma palavra lá fora de contexto, mas normalmente é uma invenção, né? Porque o sócio acaba vendo lá 3, 4 vezes que eu trabalho lá para poder disparar. E como que você vê, então, você acha que é possível chegar como alguém, estão vendendo aí, contrate o nosso sistema, aí você pega lá o sistema, né? Tem uma que a gente brinca aqui que começa com G de Jesus, né? Que aí você vai lá, você paga R$19,90 ou 80, acho que é R$89,90, você junta a cópia do contrato, junta os documentos pessoais e fala assim, escrever uma petição inicial de tal coisa, ela vai e sai lá com precedentes. Você acha que esse é o futuro do direito? Não acho. Eu não acho, porque assim, pelo menos não com esses modelos que o pessoal usa hoje. De novo, o que a gente começou falando o modelo ele é probabilístico. Então, assim, ele nunca vai ser, vamos pensar, usar o termo padrão, correto. Ele nunca vai ser correto, por quê? Porque ele tem uma probabilidade. É a mesma coisa que eu dizer, olha, se ele 90%, ele tem 90% vamos dizer assim, de acurácia, não é acurácia, mas vamos assumir que é. Então, quer dizer o quê? Que se eu repetir a mesma coisa 100 vezes,
90 vezes ele vai dar, digamos assim, o que seria certo, mas 10 vezes não. Vai dar errado. Então, se a gente olha esses modelos de linguagem, tem muita gente fora fazendo muito teste, exatamente para tentar ver o quanto realmente você tem estabilidade em algum trabalho de texto jurídico. É difícil um modelo que realmente entregue mais de 85% aí de acurácia. Então, ele nunca vai realmente entregar algo que você confie que vai ser 100%. Mas vamos fazer uma provocação. Será que os advogados hoje, a média dos advogados, quanto por cento que ele acerta? Porque eu vou ser, assim, bem, assim, escroto, sabe? Eu, nos últimos 20 anos, trabalhei dentro do escritório de advocacia, mas eu sempre tive clientes. Mesmo quando eu trabalhava só na área de direito bancário, eu tinha cliente de família, trabalhista e tal. E a gente sempre, pegou petições iniciais, assim, medonhas, né? A gente tem uma discussão hoje, que até a gente já comentou isso várias vezes no grupo lá de direito imobiliário. A minha posição é muito firme, corretor de imóveis não faz prestação de serviço, tá na porra da lei, se você quiser alterar, você muda a lei, não é prestação de serviço. E o cara... vai lá, o judiciário, o advogado vai lá e pede, não, porque aqui, olha, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu adoraria que o Código de Defesa do Consumidor se aplicasse a tudo, inclusive ao casamento, né? Seria fantástico, né? Você vai lá, aqui, ó, CDC, onerosidade excessiva, cara, não sei, sabe? Mas eu ainda vejo que o direito, ele tá num outro lugar. E eu tive aqui com o Emídio, e o Emídio ele tem uma visão que é bastante interessante com relação às IAs, né? Ele falou assim, olha, é um copiloto, então ele nada mais é do que uma ferramenta. Então, quanto mais... E aí tem uma passagem no podcast que o cara fala assim, quanto mais você se encanta com a resposta que a IA te dá, mais ignorante você é. Né? Então, quanto mais você coloca lá, faça um contrato perfeito, ela vai e escreve lá qualquer coisa, você lê aquilo, olha, tá perfeito, significa que você não sabe nada de contratos, né? É uma realidade. Talvez essa provocação eu costumo fazer também, e talvez isso seja o grande vetor que está gerando essa movimentação grande no direito. Se a gente olhar e falar assim, o trabalho, na média, é tão ruim que mesmo a máquina que não acerta, entrega melhor do que o humano está entregando hoje. Se a gente assumir que essa é a realidade, e realmente todo mundo está consciente, falando, olha, o modelo não analisa nada, o modelo não é um copiloto que te ajuda em nada, ele é um modelo de geração de texto. Ponto. Aleatório. Ele não tem semântica. Não é aleatório, ele tem um modelo probabilístico, ele não chega a ser aleatório. Sim. Ele tem um modelo. Mas ele não analisa nada, ele gera um texto. Aquilo pode te ajudar no dia a dia? Pode. E eu acho que ajuda muito, e foi a nossa conversa. O que eu vejo, assim, o potencial dele ele nunca vai analisar nada, ele nunca vai pensar nada. Mas, ao mesmo tempo, o modelo dele consegue produzir uma estrutura textual que tem um encadeamento lógico. Por quê? Porque ela parte de uma estrutura de contexto que entrega aquele encadeamento lógico. Então, assim, aonde que eu acho que existe muita utilidade aqui? A gente normalmente não é lógico. É difícil, se o ser humano ele tem que trabalhar, a gente desenvolveu metodologia de ser lógico. A gente acaba sendo muito aleatório, os pensamentos vêm, você está no carro, você está num lugar. E eu acho que o potencial disso é você conseguir, vamos dizer assim, vomitar tudo isso desorganizado que está na tua cabeça, mas que elas tenham uma correlação em algum lugar pela tua experiência, pelo teu conhecimento. Uhum. E o modelo de linguagem te ajuda a realmente pegar isso e organizar de maneira lógica dentro de uma estrutura linguística que ele acomoda. E daí você olha aquilo e fala, era isso que eu queria dizer, só que estava confuso aqui dentro. Uhum. A pessoa que usa isso, e foi a nossa conversa aquela vez, eu acho que ele consegue tirar muito. Mas, de novo, a pessoa ela tem que saber. Ela tem que, pelo menos, mostrar o que tem na cabeça dela. A base dela tem que ter alguns vínculos ali, porque daí ela consegue, se sai uma coisa errada, ela consegue ver o erro. E sai muita coisa errada. Eu uso. Não é que, eu falo mal.
Eu falo mal porque tem uma hype de algo que não existe, que é Sim. análise, predição, isso aí, assim, jurimetria com chat GPT que eu vi essa semana, é algo que não medonho, existe, é medonho. é. Isso aí eles estão vendendo. Eu fiz uma comparação esses dias até no post no LinkedIn, se a gente olhar os charlatões lá do começo da invenção da eletricidade, os caras vendiam eletricidade engarrafada para a cura de doenças. É a mesma coisa, o pessoal do jeito tá vendendo isso. Então, esse troço não entrega. Mas tem um potencial, você viu. Eu acho que assim, o ganho que você teve em um ano, eu vejo muita gente ter ganho, é isso. E a provocação e se a gente assumir que hoje o advogado médio, ele entrega menos do que um modelo ruim, vamos dizer assim, um modelo não industrial, um modelo consumidor, que é esse modelo padrão do ChatGPT brincando ali, além que seja o Pro, é um modelo ainda consumidor. Se esse cara entregar mais, e a gente olhar e falar assim, ó, então a gente segrega e fala assim, olha, o sênior, ele tem experiência, ele sabe lidar com o cliente, ele tem um traquejo, ele se vira, sabe fazer audiência, então ele tem o que entregar. O pleno, ele tá no meio do caminho, ele começou a fazer, mas ele é caro. E o júnior, então, cara, o modelo entrega melhor. Qual que é a tendência? A tendência é que Matar ninguém o vai júnior. contratar o júnior. Se ninguém contratar júnior, ninguém vai formar pleno. Se não tiver pleno, não vai ter sênior. E se você olha no custo, por mais que hoje o custo está baixo e os salários estão represados na advocacia há muito tempo, ainda é muito mais barato o modelo. Então, assim, se você olha, quem começa a realmente investir e falar assim, o que existe fora do ChatGPT? Tem alguma coisa? Tem. Você pode simplesmente pegar, lidar com esses modelos de forma programável, você pode lidar com esse modelo usando uma base de conhecimento e você pode usar esse modelo para ele realmente começar a produzir. Você tem que trabalhar bem com ele não vai acertar, ele vai produzir texto, ele não vai analisar nada, ele vai produzir um texto aleatório, não aleatório, mas probabilístico dentro do modelo que ele está.